Sejam todos muito bem-vindos, família Be Kingdom Culture. Olha que fundo lindo, né? Minha equipe, começando pela minha digníssima esposa, falou: Elan, aquele fundo ficou lindo. Por que você vai ficar gravando com essa cortina, cara? Vai lá pra fora pegar essa manhã, esse dia lindo. Então, atendendo a pedidos da nossa equipe, estamos aqui com esse fundo que é com certeza um calmante para os seus olhos. Para falar sobre o quê? Abra a sua boca. A arte da pregação. Essa é a nossa aula 5 do Kingdom Legacy, nosso módulo 2. Nós já estamos quase encerrando, já passamos da metade do nosso módulo. Agora as próximas aulas virão o pastor Juninho da CB Rio e ele vai falar sobre a cultura da visão, sobre essa cultura apaixonante, sobre ser um líder que consegue disseminar a visão nos seus liderados e assim levanta novos líderes apaixonados que carreguem aquele sonho que Deus colocou no seu coração. Então, não perca as próximas 3 aulas que o pastor Juninho vai encerrar o nosso módulo 2. Assim como essas 3 aulas vão encerrar o módulo 2, essa aula aqui ela é continuação da última aula. Elan, como assim? Já viu aquele joguinho de tabuleiro? Você anda, e aí de repente você chega lá na frente, volte 10 casas. Então, para você não ter que voltar 10 casas, assiste logo a aula passada, Intimidade com Deus, vida devocional. Nós vamos falar sobre pregação, vamos falar sobre expor a palavra. E eu, Elan, afirmo, você não pode subir no púlpito para pregar a palavra, para anunciar a mensagem, se você não tem um relacionamento íntimo, se você não tem uma vida devocional com Deus, tá bom? Então, por favor, assista a última mensagem. Lá nós vamos falar sobre o propósito da criação, que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, se relacionar com Adão. Então Deus não simplesmente criou todas as coisas e entregou. Ele vinha ter relacionamento. E nós que anunciamos essa mensagem, a mensagem que transforma, a mensagem que traz vida, nós não podemos abandonar essa base, esse princípio elementar da nossa vida cristã, que é o relacionamento com Deus. Como eu estou numa área externa, pode passar helicóptero, pode passar pássaro, vocês podem ouvir algum barulho no fundo, então eu peço que não deem atenção a isso, foquem no que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, como falamos hoje, eu quero começar com o nosso texto base. Antes de eu começar com o texto base, a gente aqui no Be Kingdom, a gente tem muitos pastores, muitos líderes e com certeza muitos deles muito melhor do que eu nessa aula. Muitos já pregam há 20, 30 anos. Tem gente aqui que tem mais de 20, 30, 40, 50 igrejas. Então tem muita experiência no anunciar a mensagem e eu deveria estar sentado aqui ouvindo essas pessoas. Então, humildemente, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente carrega como pregação, como elaborar o roteiro. Por quê? Porque esse treinamento é um treinamento prático. Todo o Kingdom Legacy, nós temos a aula teórica e durante a semana nós colocamos essa aula em prática. Então vai ter uma tarefa prática no final dessa aula. Fique com a gente até o final e você vai receber uma tarefa prática. Eu quero ajudar a você a melhorar seu esboço, a melhorar o anúncio da mensagem e eu vou fazer isso de maneira pessoal, tá? Eu vou contar no final como a gente vai fazer isso. Então aqui a gente tem vários líderes que estão começando, que começaram com a gente no Kingdom Legacy há 4 meses atrás, que nunca lideraram, nunca tiveram essa experiência, por mais que a gente tenha pastores de 30, 40, 50 igrejas, a gente também tem gente que está começando do zero. E é por isso que a gente tem esse cuidado de passar por todos os princípios básicos, de passar também por toda a parte fundamental. O primeiro módulo foi só princípios, falando da cruz, Espírito Santo, Deus Pai, para que todos estejam nivelados numa mesma página, para que a gente não fale um idioma com um, uma língua com o outro, que a gente consiga estar nivelado na mesma página, tá bom? Então, se você nunca pregou, eu tenho certeza que essa aula vai ser uma ferramenta incrível na sua vida. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai pregar pela primeira vez, porque esse vai ser o meu desafio para você. Então, se você se sente chamada por Deus a anunciar o Evangelho,
Se você não se sente, a gente tem um problema, porque isso é uma comissão universal e de pregar o evangelho a toda criatura. Todos aqueles que recebem a Cristo recebem esse chamado e de fazer discípulos de todas as nações. Também é um chamado universal, você não tem escolha. Isso é uma comissão. Todo aquele que recebe a Cristo também recebe essa comissão. Então, se você nunca pregou, nunca anunciou o evangelho, mesmo que seja no 1 a 1, de maneira individual, eu tenho certeza que essa aula vai ser uma ferramenta fundamental para você. E se você já é um grande pregador, já é experiente, eu espero que de alguma maneira eu consiga contribuir com a sua caminhada. Bom? Então vamos junto. Nosso texto base é Romanos 10, do 9 ao 17, que diz o seguinte: se você declarar que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarado com a boca que você é salvo. Aí agora o cachorro quer participar do vídeo, viu? Falei? Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a respeito se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso, as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Esse é o texto base dessa nossa conversa. Seremos enviados. E hoje nós teremos um comissionamento aqui nessa aula. Você ser enviado para anunciar. Ah, Elan, mas eu não me sinto... Você já deveria se sentir, porque o texto bíblico ele já te ordena a ir pregar. Se você ainda não se sente, vai se sentir hoje. Nós vamos te enviar hoje para pregar o evangelho. Tá bom? Mas eu não posso pular, voltando no que nós começamos a falar no início dessa aula. Sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, não abra a sua boca. O tema dessa mensagem é: abra a sua boca, a arte da pregação. Se você não tem relacionamento com Deus, se você não desfruta da presença dele, se você não o conhece, não queira fazê-lo conhecido. Não queira usá-lo como plataforma de reconhecimento. Não queira usá-lo como plataforma de recurso. Não queira usá-lo como plataforma de fama. Não faça isso. Isso é uma grande tragédia que nós vemos na nossa geração. E eu peço a você encarecidamente: se você não conhece a Deus, não abra a boca para falar sobre Ele. Primeiro, vá para o lugar onde Ele preparou para você. E quando eu falo de um lugar, não estou falando de uma mesa, eu falo o lugar do relacionamento. Ele quer te conhecer, Ele quer se revelar a você, Ele quer tornar-se conhecido a você e a mim. E para isso, nós precisamos acessar esse lugar. E através desse acesso, dessa intimidade, nós iremos fluir para os outros. Uma frase que muita gente gosta aqui no Biquíndle, que é uma frase minha, é: você precisa ser um copo que transborda. Um copo que transborda. Esse copo aqui, se ele estiver cheio, ele vai transbordar. Se ele estiver furado, rachado, ele vai vazar. E em ambos os casos, vai sair água desse copo. Mas em um caso, vai mostrar uma qualidade, que é: estou sendo cheio, estou transbordando. Em um outro caso, vai mostrar um defeito: estou rachado e aquilo que eu tenho está vazando. Então não é porque sai água de um copo que ele está cheio. Muitas vezes esse copo pode estar rachado. Eu e você precisamos estar cheios do Senhor para transbordar em todos aqueles que estão ao nosso redor. A Jocum tem um lema e nós também adotamos, emprestado, consignado esse lema aqui no Biquíndle, que é conhecê-lo e torná-lo conhecido. Nós falamos na aula passada de intimidade de Esdras 7:10. Pois Esdras dispôs o seu coração a aprender a lei,
obedecer a lei e ensinar os decretos do Senhor por todo Israel. Esse é o mesmo princípio, conhecê-lo, aprender a lei, obedecer, praticar, viver aquilo que você conheceu dele. E aí então, fazê-lo conhecido, ensinar por todo Israel seus decretos e mandamentos. Por favor, não vá para o segundo passo. Não ache que é o hype, que é legal, que é incrível. Agora eu sou um pregador do Evangelho. Vou botar lá no meu Instagram, pregador do Evangelho, o mensageiro das boas novas. Uau, agendas abertas, quem quiser me chamar. E aí eu pergunto para você, eu sempre pergunto, quando eu tenho a oportunidade de estar com pastores, líderes, hoje a gente vai ter uma reunião muito grande aqui em casa, e você vai ver lá no Instagram, eu pergunto, cara, qual é a mensagem que você carrega? Aí eu vejo a diferença de pessoas que têm pronto isso para responder. Eu falo claramente, eu carrego a maravilhosa mensagem da reconciliação. Eu carrego a mensagem que Jesus falou, é chegado o reino de Deus. Ele esperou 30 anos para anunciar a primeira mensagem dele. E a primeira mensagem que ele disse é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós carregamos a mensagem do reino. Nós carregamos a mensagem que não existe essas placas denominacionais que nos separam. Existe um rei e um reino, e todos nós fazemos parte dele. E é isso que a gente desfruta aqui no Biquino, do carregar dessa mensagem, entende? Então, muito da mensagem que você carrega, ela vai direcionar, eu falei que tem helicóptero, a gente vai direcionar, essa mensagem vai direcionar o seu ministério, tá bom? Então, por favor, tenha certeza do seu relacionamento devocional, mas eu não vou falar isso aqui agora, porque eu já falei 1h30 sobre isso na última aula, tá? É só ressaltando a importância de, por favor, assista a outra aula. Você pode ter uma boa apresentação, você pode aprender coach, pode aprender PNL, pode fazer coach de voz, fonoaudiólogo, oratória, saber o momento que você tá lá no teclado, e aí você começa a falar assim, e as pessoas começam a prestar atenção em você, e aí esse tecladinho que está aqui no fundo agora, começa a tocar a sua alma, e aí você fala, preste atenção em mim. E as pessoas, talvez, que elas estão no carro, ouvindo essa mensagem do Spotify, ela vai falar, eita, ele vai falar alguma coisa importante. E aí você ganha a atenção das pessoas. Isso é uma técnica de oratória. A gente pode falar de oratória aqui se você quiser. Tem um livro escrito sobre isso. E a gente vai falando, e aí você vai atraindo a atenção das pessoas. Ou então, quando você quer dar uma ênfase, mesmo você tá ali devagar, você começa a falar que é muito importante que as pessoas prestem atenção naquela sua mensagem, porque aquela mensagem pode mudar a vida delas de uma vez por todas. Então você faz um balanço vocal. É lindo você ter isso. Você pode ter uma presença de palco, você pode saber gesticular, trazendo a pessoa para aquilo que você está falando. Preste atenção em mim, olha aqui. Muito bom. Linguagem corporal. 67% da comunicação que as pessoas recebem, ela é visual. Ela é daquilo que a pessoa está transmitindo, como ela está se portando. Que ela não está assim, oi gente, boa noite, não sei. Tudo isso é incrível. E a gente vai falar sobre isso no módulo 4. Nosso módulo 4, quando a gente passar por tudo que o Biquino acha que é fundamental para um líder, de questão de bases teológicas, sem doutrinas, como a gente fala aqui, porque por sermos interdenominacionais, fundamentos, a gente vai entrar em parte de ferramentas para a liderança. Nós vamos ter um módulo, 8 aulas, só de ferramentas para líderes. Só de ferramentas. Para você poder... A oratória vai ser uma delas. Isso não basta. Para você ser um pregador, isso não basta. Se você quiser ser um palestrante, você pode ser um ótimo intelectual, uma pessoa que consegue captar o conhecimento e transmitir o conhecimento. Para ser um palestrante, isso basta. Você conseguir absorver o conhecimento e transmiti-lo. Para ser um pregador do Evangelho, não. Não adianta você ser apenas um transmissor da mensagem. Você precisa aprender, obedecer, viver, conhecê-lo, então ensinar. Então, mais uma vez, eu estou aqui para ressaltar a importância da aula passada. Elan, a gente já tem 20 minutos de aula e você só está ressaltando a importância da aula passada. Sim, nossa aula já começou. E essa aula é pregador. A mensagem, ela vem primeiro a nós.
A mensagem, quando a mensagem vem a você, você fala assim, nossa, que linda essa mensagem que eu vou passar para a igreja. Você deveria sentar e falar, Espírito Santo, a gente está falando de maturidade cristã essa semana no G6. Espírito Santo, em qual área eu, que estou aqui anunciando essa mensagem, preciso amadurecer? E aí o Espírito Santo vai começar a ministrar em você. Lembre, Elan, aqueles comportamentos de menino que você teve, pensa neles e lembra enquanto eles impediram você de avançar em algumas áreas. E aquilo vai tomando forma, aquilo vai gerando uma certeza no seu coração. E aí o Espírito Santo, ele te ministra, ele te ensina, nós com corações ensináveis, nós sentamos e ouvimos ali no nosso relacionamento, na nossa intimidade. E aí então, nós vamos preparar nosso esboço, nós vamos transmitir a mensagem. A mensagem, ela vem primeiramente ao pregador. Eu quero exortar a igreja. Primeiro, seja exortado por essa mensagem. Não seja arrogante, não seja soberbo, não ache que você está acima do Espírito Santo e que você é quem dá a direção de todas as coisas. Sejamos sensíveis à voz do Espírito. Primeiramente, de maneira primordial e principal, o que ele quer falar ao nosso coração, tá bom? Isso é muito incrível, porque toda vez que eu prego algo, por exemplo, maturidade, aconteceu uma coisa nessa semana, a gente falando sobre maturidade, onde eu e a Flávia tivemos que sentar e avaliar aquele comportamento nosso como casal. E eu falei, cara, isso é um comportamento maduro? Ou será que isso pode estar tendendo para um comportamento infantil? A gente está pregando sobre isso durante as semanas. Eu sou muito confrontado naquilo que eu prego. Se eu for falar, por exemplo, eu estou olhando para ver se eu não esbarrei no microfone e desliguei ele. Eu tô falando com a Flávia, eu tô vivendo isso, e de repente a gente fala de batalha espiritual. Cara, eu tenho certeza que aquela semana eu vou ter que intensificar a minha vida de oração, minhas práticas espirituais, leitura da palavra, jejum, porque a batalha espiritual vem forte. Ou seja, pregador, nós somos testados naquilo que nós pregamos. Esteja atento. Você vai anunciar a mensagem para a igreja, o Espírito Santo colocou essa mensagem no teu coração, esteja atento durante o seu dia às coisas que estão acontecendo ao seu redor, e isso vai enriquecer ainda mais a sua mensagem. As coisas que acontecem com você no seu cotidiano, conecta as pessoas. Eu vou falar isso quando a gente for passar para os tópicos da montagem do sermão, da pré-montagem, né? Então, esteja atento. O que o Espírito Santo está me mostrando nessa situação? Como eu posso amadurecer no meu relacionamento com esse líder lá da igreja? E aí você vai, e aquilo vai dando cada vez mais corpo à sua mensagem. Por quê? Porque você está pregando com a sua vida. Você está pregando com a sua obediência. Você está pregando com a sua sensibilidade à voz do Espírito. E aí, muitas pessoas têm limitações. Eu não consigo pregar, Elan. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser julgado. Tudo isso. Aí você vai falar, Elan, que heresia que você está falando? Eu sou uma pessoa tímida. Timidez não vem de Deus. Vergonha não vem de Deus. Medo não vem de Deus. Tudo isso é fruto do pecado original. Eu não estou falando que você pecou e por isso você está com medo. Eu estou falando que o pecado original, ele trouxe o medo, a vergonha, o medo de ser julgado. Elan, de onde você tirou isso? Vamos para o Éden. Adão conversava com Deus pessoalmente, todos os dias, nu. Ele não se preocupava se Deus ia julgá-lo porque ele botou o nome do rinoceronte ou porque ele viu a árvore e tal. Ele chegava na presença de Deus e estava com ele e desfrutava dessa presença, sem medo de rejeição, sem medo de julgamento, sem vergonha. E aí quando ele peca, o que acontece? Ele se esconde. O que será que Deus vai pensar de mim? O que será que ele vai fazer comigo quando ele souber que eu desobedeci? Ei, nós estamos nus. Vamos nos esconder de Deus. Vergonha, medo. Tudo isso é efeito colateral
do pecado. E se nós somos justiça de Deus, se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, se nós somos novas criaturas, se nós somos aqueles mensageiros que carregam a maravilhosa mensagem da reconciliação, nós não podemos ter esses sentimentos. A vocês não foi confiado um espírito de medo, mas um espírito de ousadia e de poder pelo Espírito Santo. Nós precisamos carregar a marca de Deus na nossa vida, no nosso comportamento e na nossa mensagem. Então, tem alguns pontos aqui que algumas pessoas elaboraram que não conseguia pregar. Eu fiz uma pesquisa bem rápida e eu vou rebater cada um. Primeiro, vergonha. Você é comissionado por Deus a anunciar o Evangelho, fazer discípulo, ser testemunha. Ser testemunha fala de você falar daquilo que viu e ouviu, testificar sobre, testemunhar sobre. Então está falando de você com a sua vida representar o Evangelho, sermos cartas vivas, como o apóstolo Paulo nos ensina. Você pregar o Evangelho está falando da anunciação da mensagem. Então isso é uma ordenança para você. Você não pode fugir disso. E fazer discípulos está falando da sua caminhada cristã ao lado de outras pessoas, na formação de outros cristãos. Eu quero me ater a Marcos 16, a pregação do Evangelho. Por que você tem vergonha de carregar a mensagem que transforma a humanidade? Por que você tem vergonha de se expor a ser rejeitado, a ser humilhado, a talvez não ser aceito pela mensagem que você carrega, se esse foi o passo do seu Senhor, aquele que te salvou e te trouxe do império das trevas para a sua maravilhosa luz? Se Cristo teve a cruz como destino, por que nós queremos ter o palco e os holofotes como destino? Então, a sua vergonha, ela precisa ser quebrada. Vergonha é uma amarra. Eu não vejo ninguém que tem vergonha fluir naquilo que Deus preparou para ela. Porque a vergonha, ela é uma corrente. A vergonha, ela é uma algema. A vergonha, ela é uma limitação que ela te impede de anunciar, ela te impede de falar. Fala assim, vamos no evangelismo, vamos embora. Aí chega no evangelismo, tem lá, o Espírito Santo está te incomodando sobre alguém. E aí o que você faz? Não vai lá falar com aquela pessoa. Por quê? Porque você tem vergonha. O que aquela pessoa vai pensar de mim? E se eu não estiver pronto? Aqui é a vergonha, seguida do medo de julgamento e seguida de insegurança, que são os próximos passos que eu vou falar aqui. Então a vergonha, ela te impede, anaideia, do grego, ousadia. Nós precisamos carregar essa marca. Se você olhar os cristãos primitivos, se você olhar as pessoas que fizeram diferenças, uma coisa que elas tinham era essa ousadia, essas coisas de dar o passo, essas coisas de se jogar mesmo. Então, Elan, eu sou tímido. Desculpa. A gente está falando para líderes aqui. Você que é líder, você não pode ser líder e ser tímido. Por quê? Porque timidez não vem de Deus. Timidez não é uma característica comportamental. Não é. Tem gente que fala assim, mas eu sou mais calmo. Eu sou a pessoa dos bastidores. Isso é uma característica comportamental. Você ser mais ligado a processos, você ser mais ligado à organização, você ser mais ligado ao ambiente do que estar ali na frente. Eu não estou falando que todos estarão ali. Mas se você é mais ligado a essa parte estratégica, tudo bem. Você é mais ligado à parte estratégica. Isso não significa que você possa aceitar a timidez como uma verdade para a sua caminhada com Jesus. Estou afirmando que timidez, vergonha, não é um sentimento que vem de Deus. Não é um sentimento que vem do Espírito. Então, se você sofre disso hoje, isso precisa ser quebrado na sua vida. Como, Elan? Tendo a certeza que Ele te chamou para anunciar essa mensagem e que você carrega uma bandeira, você carrega um brasão, você vai em nome do Senhor que criou todas as coisas. Segundo, medo de julgamento. Já deixei muito claro aqui, nosso Senhor foi julgado. Se Cristo tivesse medo de ser julgado,
nem eu e você teríamos recebido a redenção. O medo de julgamento, ele trava, ele impede que nós vivamos pelo propósito que ele separou para nós, impede que nós possamos atingir aquilo que ele nos chamou a fazer. Se Cristo tivesse medo de julgamento, ele não teria ido para a cruz. E a cruz era o seu propósito. Se a cruz também for o seu propósito, você vai deixar de acessá-lo porque você tem medo do que as pessoas vão falar sobre você? Quando você for abrir a boca para pregar, eu posso ter agora aqui, 100, 300, 500 pessoas que vão assistir essa mensagem. Todas essas 500 pessoas vão me julgar. Todas. Algumas delas vão ouvir e falar, nossa, fala bem, não se enrolou, não sei o quê. Outras vão falar, nossa, cachorro no fundo, helicóptero. Ele tá com o olho pequeno, porque eu sou sensível à luz e eu tô sem meu óculos de claridade. Nossa, ele gesticula muito. Enquanto umas pessoas vão gostar, outras não vão. E tanto a pessoa que vai gostar não me interessa, quanto a pessoa que não vai gostar não me interessa. Porque eu estou fazendo isso aqui para contribuir com você que é líder e quer avançar no reino de Deus. Eu estou fazendo isso aqui porque Deus me confiou uma missão de estar aqui. Eu não me movo por elogios. Eu não me paraliso por críticas. Eu não sou aquela pessoa que, Elan, nossa, você foi muito bem. Agora você afirmou em mim o propósito da minha vida. Não, pode pegar o seu elogio. Muito obrigado, eu sou muito grato pelo seu elogio. Não sou também grato de falar, não me elogiem. Não. Quer elogiar? Quer deixar um comentário aí? Quer mandar para alguém compartilhar? Por favor, vai ajudar muito o algoritmo. Faça, comenta aqui embaixo, manda para alguém, compartilha. Legal. Fala, olha, aprenda, cara, eu vi que você está começando a pregar agora, eu acho que essa mensagem vai te ajudar. Muito bom. Mas isso não me motiva, isso não é meu combustível. Assim como se você vier com um comentário aqui embaixo e falar, nossa, não faz o menor sentido, você não prega nada, suas mensagens são horríveis. Vou falar, muito bom, parabéns, pega a sua opinião, guarde no seu bolso, ou pode comentar, faz 10, 20 comentários, porque todo mundo comenta pro bem ou pro mal. Até a máquina entende isso. Ambos ajudam o algoritmo. Se você curte muito, se você discute muito, ambos ajudam o algoritmo. Então, nem a sua crítica, nem o seu elogio vão me fazer avançar ou parar. Porque o meu Senhor, Ele veio para cumprir a missão dele. E eu estou aqui para cumprir a minha. Independente de críticas ou elogio. Porque eu sigo os passos de Jesus. Então, o seu medo de julgamento, ele deve acabar na cruz. Seguindo os passos daquele que morreu nela, mas ressuscitou ao terceiro dia. E agora ele promete que estará sempre conosco. Em Mateus 28, tá bom? O outro é insegurança. Insegurança vai falar de você não ter certeza. O que é a segurança? Cara, porque esses exemplos vêm na hora, por isso que eu fico divagando para tentar conectar o exemplo à mensagem. Uma bomba, né? Uma bomba. Elan, se você falar assim, Elan, você tem que cortar o fio verde primeiro, o vermelho depois e depois o preto. E tem 10 cores de fios diferentes. E aí eu vou ficar assim, fio verde primeiro, vermelho depois. Eu nem sei se isso foi o que eu falei agora, se eu já mudei a ordem. Fio verde primeiro, vermelho depois o preto. Verde, vermelho, preto. Verde, vermelho, preto. Cara, o que tem verde, vermelho e preto? Aí eu fico tentando raciocinar, fazer conexões para me fazer gravar aquilo, porque me foi confiada a missão de desarmar aquela bomba. E aí eu pergunto a você, eu faço parte do esquadrão antibombas? Não. Eu sou preparado para desarmar a bomba? Não. Mas eu recebi essa missão. E eu sei que é verde, vermelho e preto. E aí quando eu chego na hora, diante da bomba, o que acontece? Eu posso travar. Porque eu falo assim, meu irmão, era verde mesmo que ele falou? Será que não era vermelho, verde e preto? Será que não era preto? Não, mas preto era o último. Então qual vem primeiro, verde ou vermelho? Na hora teu cérebro já bagunça. E aí você fala assim, eu vou explodir todo mundo. Não consigo. Aí você vai lá e trava. E aí você não flui. Isso é insegurança. A insegurança, ela demonstra falta de preparo. A insegurança demonstra falta de certeza naquilo que você está ali fazendo.
E essa certeza, ela deve vir de um lugar. O meu Senhor me chamou para estar aqui. E se eu tive a honra de estar aqui, seja ministrando no EBD, seja no discipulado 1 a 1, seja na pregação da célula, seja na pregação do culto, se meu pastor me confiou isso, se eu receber essa oportunidade de alguma outra maneira, é Deus que está me chamando para isso. Então o que eu vou fazer agora? Me preparar. E aí então, se eu sou um agente do Esquadrão Antibombas, eu chego lá e falo, ei, pode deixar que eu faço. Eu estou equipado, eu conheço os tipos de bomba, eu vou lá e desarmo a bomba. Mesmo que aquela bomba exploda, eu sei que eu estou ali correndo risco, porque eu fui preparado para aquilo. Então essa aula é uma aula para te preparar a anunciar a mensagem, tá bom? Então você vai sair daqui seguro daquilo que Deus chamou você a fazer. Não ter clareza da sua identidade é o 4. Elan, eu não sou pregador. Elan, eu não fui chamado para pregar. Já combati isso nos outros 3 primeiros. Você foi chamado para pregar. Abra sua boca, pregue e sai da minha frente que Deus chamou a fazer isso e você não tem escolha, tá bom? Vá e pregue e não calhe a boca, mas abra a sua boca, tá bom? E 5, não ter clareza que Deus o colocou ali. Esse parece simples, mas é o mais importante de todos. Por quê? Por que ele é mais importante de todos? Me diga. Se Deus não o colocou ali, o que você está fazendo ali? Beleza, você está pregando a palavra. Pregando a palavra de Deus, inclusive. Só que tem um problema. É você que se colocou ali. Foi você que cavou a oportunidade. Não foi Deus que separou aquele momento para você estar ali. Então, de quem você está dependente? Da sua habilidade, da sua própria força. Se você for muito bom no que você faz, excelente. Você vai fluir. E Deus não está condicionado à sua habilidade, ao seu preparo. Ele flui independente disso, tá? Porque Ele é Deus. E a palavra dele lançada não volta vazia. Então, mesmo que o pregador tenha cavado a oportunidade, mesmo que ele não tenha sido chamado para ali, mesmo que ele tenha passado à frente de alguém, ou até mesmo que ele esteja em pecado, a mensagem vai ser anunciada e as pessoas que estão ali vão ser atingidas. Porque a mensagem ela é soberana e ela é a palavra de Deus. E ela não está condicionada à situação do pregador. Porque se a mensagem tivesse condicionada à situação do pregador, nem eu nem você poderíamos abrir a nossa boca para anunciar a mensagem. A mensagem, ela é absoluta, porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus. Tá bom? Só para caso isso tenha ficado confuso para você, a mensagem ela é absoluta. Você lendo a Bíblia é o suficiente para poder te revelar aquilo que está ali. O Espírito Santo revelar a você. Então, uma pessoa transmitindo aquilo ali, com conhecimento, com ferramentas, vai sim gerar transformação. A mensagem não está condicionada à situação espiritual do pregador. Mas, se Deus não o colocou ali, se você está indo por conta própria, você não vai conseguir sustentar essa caminhada. Porque você vai depender da sua força. Isso cansa e você não foi chamado para sustentar na sua força essa missão e essa obra. Isso é responsabilidade de Deus. Ele cumpre o que Ele promete. Ele sustenta o que Ele envia. Então esteja na dependência dEle. Se coloque à disposição dEle. Se você foi chamado para pregar para 300 pessoas, mas Ele está agora te colocando para liderar uma célula de 3 pessoas, vá e faça isso. Não queira falar assim, nossa, Unidunité tem 300 pessoas para eu liderar e tem 3, mas Ele está me chamando para esses 3. Ele confirmou. Não queira ir para a sua própria força, para o seu próprio recurso, para aquilo que você está vendo apenas. Amém? Vamos em frente então, porque eu já estou aqui batendo na mesa. Eu estou calmo. 2 tópicos importantíssimos dessa aula. Tudo começa na oração. E qual é a nossa mensagem? Elan, eu vou pregar domingo. O que eu prego? Aí tem gente que faz o quê? Eu vou ficar caçando na internet o que pregar. Não faça isso. Tem gente que fala assim, vou lá no 1, 2, 3 sermões, eu não sei nem se existe esse site, é uma provocação a você, é uma ironia. Eu vou lá no 1, 2, 3 sermões, vejo um sermão pronto, baixo e falo, Abraão, vou pregar de Abraão então.
E aí vai lá e fica sendo apenas um repetidor. Como eu falei, a palavra, ela alcança e ela é poderosa o suficiente. Mas você não está buscando a visão de Deus para o seu ministério, você não está buscando a direção de Deus para a sua igreja, para a sua célula, para o povo que você lidera. Você não está deixando Deus conduzir o povo que Ele entregou a você. Você está querendo tomar o controle de todas as coisas. E isso é uma tragédia anunciada. É aquilo que você fala assim, ó, uma criança de 6 anos pegou o volante do carro, vai bater. Vai bater, você sabe que vai bater. Por quê? Porque ele não sabe direção, não sabe sinal, não sabe retrovisor, vai bater. Mesma coisa é uma pessoa que está liderando o ministério, guiando o ministério na força do seu próprio braço. Vai bater, vai se machucar, não vai aguentar, não vai sustentar, vai parar. Porque o seu braço, ele pode ser feito para conduzir aquilo que o Senhor chamou você a fazer, mas não para sustentar. Quem sustenta é o Senhor. E se você não contar com a força dele e com o descanso dele, você não irá aguentar a caminhada. Então pare de estar no automático. Pare de, vou pegar o sermão que eu preguei lá no passado. Para. Busca em Deus o que Ele quer para esse momento. Essa aula que está sendo gravada, ela era uma aula do módulo 4. Ela está sendo gravada na 5ª aula do módulo 2. Por quê? Porque em discipulado, eu faço discipulado 1 a 1 com todos os líderes aqui do Bikingdom, líderes de GC. Em discipulado eu vi que todos tinham uma limitação em pregar a mensagem. Uns tinham medo de ser rejeitado, outros tinham vergonha, outros já pregavam, mas tinham alguma outra limitação. E aí eu orei, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Tem gente aqui que já lidera, que já é pastor, como eu posso contribuir? E aí Deus falou, puxa essa aula. Essa aula está entrando logo depois da aula de intimidade. Puxa essa aula. Eu falei, então tá bom. Porque aqui o treinamento é um treinamento vivo. Eu não peguei a minha grade e falei assim, essa grade acabou. O Espírito Santo ele tem liberdade para fazer o que ele quiser com a grade do Kingdom Legacy. E nós vimos a necessidade de preparar os líderes para anunciar a mensagem, porque a gente agora vai começar no Instagram com as mensagens devocionais, com as pregações diárias. Então eu falei, eu vou trazer essa mensagem. E aí nós puxamos essa aula. Por quê? Porque é Ele que controla. Está nas mãos dele. Eu simplesmente ouço, sou sensível a ouvir e obedeço. Entendeu? Então vamos lá para Jeremias 33, do 2 ao 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, que formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Você recebeu a oportunidade de pregar? Você vai anunciar a maravilhosa mensagem da reconciliação? Vá para o lugar de intimidade, buscar essa mensagem lá. Rilan, mas eu fiz devocional e lá no devocional, lendo a Bíblia, eu não tive a clareza da mensagem. Mas você foi para aquele lugar. E Ele promete, eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe. Então entregue a Ele e confie nele. Vá no dia seguinte, volte, mas muitas vezes, quando você estiver indo trabalhar, a mensagem vem. Quando você estiver na academia, já recebi muitas mensagens enquanto eu estava na esteira, porque é o momento que minha mente fica vazia. Não estou pensando em responder gente, não estou pensando em fazer não sei o que lá. Minha mente fica tranquila e Jesus vem e sopra. E eu falo, opa, já anoto sempre. Pregador, celular, bloquinho de notas e ó, tá, eu vou orar sobre isso e eu vou começar a caminhar nisso aqui. E aí eu vou desenvolvo. Todas essas aulas que a gente está ministrando aqui foram desenvolvidas do zero, gente. Eu não tenho esboço de nada. Foram desenvolvidas do zero. E eu desenvolvo cada aula por semana. Eu não quero deixar as aulas prontas para daqui a 4 meses. Na segunda-feira, eu começo a desenvolver a aula de sexta. E aí, na quinta-feira, a aula está pronta. E eu falei isso. Porque tem exemplos, por exemplo, do submarino que aconteceu agora, que afundou. Pode ser que a gente... Na semana passada, eu dei aula sobre intimidade com Deus. E na aula de intimidade, você vai ver eu falar isso. Eu falei sobre profundidade, de ter uma vida profunda, de estabelecer o alicerce na rocha, que a rocha fala de profundidade, não fala de solo. E o que acontece? Na semana seguinte, o submarino que deveria descer só a 3.000 metros, desce a 3.600 e implode. E morrem todos os passageiros ali a bordo. Por quê?
não estava preparado para aquele nível de profundidade. E eu falei sobre nível de profundidade na aula passada. Algo que aconteceu durante a semana. Agora eu estou trazendo aqui para você na aula seguinte. Se essa aula já tivesse sido gravada antes, isso não poderia acontecer. Então eu faço questão de ser atual, de poder me comunicar com você com algo que você ouviu na televisão hoje de manhã, que está no seu feed no Instagram. Isso é muito importante para um pregador. Não seja automático, não falar, eu vou fazer aqui e vou deixar no automático. Você pode sim ganhar escala, você pode sim automatizar as coisas, mas seja próximo, seja empático e seja humano, tá bom? Só. A minha alergia está começando a coisar. Falei da oração, e aí eu pergunto a você, qual é a nossa mensagem? Eu vou pregar, Elan, qual é a base da minha pregação? Vou falar de Abraão, vou falar de Davi, vou falar de Abacuque, vou falar de... deixa eu ver, alguém aqui. Amós, vou falar de Jacó. Qual é a base da mensagem? Qual é o pilar principal da mensagem? Aquela pedra que eles rejeitaram se tornou a pedra de esquina angular. A pedra principal de uma construção. Que pedra é essa? 1 Coríntios 18, do versículo 18 ao 25. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é loucura. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. 2 Coríntios 5, 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos deu essa missão de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso meio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos declarados justos diante de Deus. Esse é o pilar do Evangelho. E Paulo deixa muito bem claro aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8 ao 9. Ainda que nós, apóstolos, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, seja amaldiçoado. Se alguém quer reescrever as Escrituras, se alguém quer modificar o evangelho às suas necessidades e às suas vontades humanas, seja amaldiçoado. Porque o fundamento do evangelho, ele é imutável e ninguém pode mudá-lo. E nós também não devemos pregar outras coisas diferentes. Então você que é pregador, existe uma base, existe um fundamento. Não saia desse fundamento. Não se corrompa para agradar um determinado público X, Y.
Não queira fazer isso. Você está se vendendo. E a palavra diz, aquele que se vende, seja amaldiçoado. Aquele que está tentando amoldar o seu evangelho para ganhar reconhecimento, para ganhar influência, para ir falar na Globo, para estar no programa da manhã, para poder ganhar um cachê maior, seja amaldiçoado. Aqueles que se vendem para modificar o evangelho para um determinado sistema, estão caídos. Estão caídos, tá bom? E aqui a gente começa aquelas partes proféticas que vocês gostam da aula, que eu começo a falar besteira, né? Vamos seguir. Chegamos na parte que eu gosto. Agora eu vou passar bem rápido por alguns pontos que são muito importantes antes de você elaborar um sermão. E aí eu vou falar da elaboração do sermão bem rápido e vou te dar uma tarefa, tá? Primeiro, a única maneira relevante, aqui eu acho que eu vou falar uns 15 pontos, e muito rápido, não vou ficar 15, vou expor não, rápido. A única maneira relevante de pregar é cristocêntrica, a pedra de esquina angular, já falei isso. Toda essa introdução que eu fiz, ela é o fundamento da aula. Nós falamos da aula teórica, o fundamento. Agora nós vamos para a parte prática, é hora de montar o seu sermão, tá bom? Então a única maneira relevante é uma pregação cristocêntrica. O perfeito amor lança fora todo medo. Esse é o ponto 2. Ame as pessoas para a qual você está indo anunciar a mensagem. Tem gente que vai lá, bota seu terno super caro, vai no seu carro, com o seu iPad e fala, eu vim pregar para essa raça de víboras. Quem é você, pelo amor de Deus? Você está indo anunciar a mensagem para o povo escolhido de Deus, para a nação exclusiva de Cristo. Que sentimento é esse no seu coração? Eu vim pregar para esse povo. Aquele povo está sedento por ouvir a mensagem. Aquele povo está ali para te ouvir, para receber daquilo que Deus compartilhou no seu coração. Que arrogância é essa? Ou que medo é esse? Ai meu Deus, eu vou lá, eu estou indo lá para anunciar a mensagem. Essas pessoas estão aguardando com grande expectativa que os ruiós de Deus se manifesta. Eu falei isso na aula de maturidade. Tecnon, lá no versículo 16, quando Paulo fala de filho aos romanos, ele está falando de menino, criança. No versículo 19, quando ele usa o termo ruiós, ele está falando do filho adulto, filho maduro. E ele fala, a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos maduros de Deus se manifestem. Então sejamos maduros e sejamos movidos pelo amor. Quando eu falo amor, não é o amor que dilui a mensagem, não é o amor que torna a mensagem sem mudança, sem transformação para poder atingir aquela pessoa. Não, eu falo aquele sentimento de ir lá e entregar tudo, tendo certeza que você está indo para levar uma mensagem de edificação e transformação para a vida daquelas pessoas. Então, ame as pessoas para a qual você vai anunciar a mensagem. Jamais tenha arrogância, soberba, prepotência, reconhecimento, vaidade. Era essa a palavra que eu estava tentando aqui na minha cabeça procurar. Vaidade. Não seja movido por vaidade, seja movido por empatia. Tá bom? E aí nós vamos avançar. 3. Use exemplos e histórias pessoais. A sua história transformada por Jesus irá transformar outros. Histórias conectam, gente. Desde a primeira comunicação humana. Se você olhar, os seres humanos, eles ainda não tinham fala. Eles ainda não tinham o dialeto. Não existia um idioma a qual eles se comunicavam. Os seres humanos primitivos. Eles não conseguiam se comunicar com o idioma. Não existia português, inglês, grego, hebraico, aramaico. Não. Como eles se comunicavam? Por desenhos. O homem com o tacape foi lá, pegou a mulher, arrastou para a caverna, aí começava, pá. E aí descobriu o fogo, aí desenhava o fogo. E aí ele matou um animal e descobriu que o animal no fogo virava um cozido. E aí foi lá e fez um cozido. Tudo isso desenhado nas paredes das cavernas. Contando histórias. O ser humano, desde o seu início da humanidade, ele aprendeu a se comunicar através de histórias. Então, se você vai anunciar a mensagem, seja um comunicador eficaz e fale por meio de histórias. O tempo todo? Não. Trouxe a reflexão bíblica,
trouxe um ensinamento, foi lá, falou do grego, não é, falar do grego não é obrigação, eu digo um exemplo, você está ali explanando o texto, aplique, faça uma história, falou do primeiro ponto, faça uma aplicação, conte uma história, faça uma ilustração, tá bom? Histórias conectam. Quarto, seja simples, para qualquer pessoa consiga te entender. E eu não estou falando de ser raso. Se você olhar as aulas aqui do Kingdom Legacy, Elan, quem é você? Quem sou eu? Também me pergunto isso. Mas, se você olhar as aulas do Kingdom Legacy, você vai ver que de maneira muito simples, a gente consegue expor 1h30 de entendimento. Por exemplo, vou falar de maturidade cristã. Eu uso as fases da criança como exemplo. Jesus falava, semeador saiu a semear. Para falar de quê? Para falar da palavra, da mensagem do evangelho que foi anunciada em diversos tipos de terreno. Então seja simples, conecte aquele povo, conecte aquela realidade. Fale a linguagem daquele povo para que eles possam entender. Você está indo anunciar a mensagem e essa mensagem não é para você, não é para o seu currículo, não é para o seu Instagram. Você está indo anunciar a mensagem para aquelas pessoas que estão te ouvindo. Então conecte-se a elas, seja simples. Se você vai pregar para adolescentes, converse com eles. Se você vai pregar para os jovens, converse com os jovens. Se você vai pregar para líderes, converse com os líderes. Converse com o cotidiano deles. Não fale, vamos lá. Agora é a filosofia de não sei o que lá, de Dr. Harvard Stars. Não! Você pode fazer isso, é um ensinamento, você é um mestre, faça. Mas pega todo esse seu conhecimento de doutorado e leva para o cotidiano daquele líder. Aquele pastor tem 30 pessoas na igreja dele. O que aquele pastor quer saber de Harvard, meu irmão? Me explica isso. Ele quer saber do povo dele. Alguém que ele talvez ele é pastor na igreja e trabalha em outro lugar. Então esse cara tá dando a vida dele, sacrificando o final de semana dele, ele não tem talvez uma vida social pelo evangelho, por aquelas pessoas. Então ele quer essa mensagem aplicada ao cotidiano dele, mesmo ele sendo pastor, sendo um líder. Então seja simples para que as pessoas entendam você. E eu vou falar de um negócio rapidinho que veio na minha mente que aconteceu na aula ao vivo e eu vou falar daqui a pouquinho. Não posso esquecer. Tópico 5. Já. A próxima. Aqui eu não vou conseguir mostrar para você, mas na aula ao vivo eu projeto a minha tela, eu mostro como eu monto meu esboço e aí eu vou falando, tá vendo? Aqui eu uso o roxo para falar do tópico e eu uso o vermelho em alguns tópicos, assim, dica de mestre, isso não é ser raso, inclua isso na mensagem. E aí eu vou lembrando daquilo que eu devo dar ênfase a você enquanto eu estou dando aula. Então, pratique mentalmente o que você vai pregar. Você vai lá, montou o seu sermão e aí você começa. A gente chama isso de ensaio mental na neurociência. E aí você começa a fazer um ensaio mental. Então, como elaborar um sermão? A única maneira relevante de pregar é cristocêntrica. Falar de Cristo, vou usar esse texto. E aí você volta. Na outra vez, você leu o esboço, você volta. Aí talvez Deus já te deu um outro texto, o Espírito Santo sopra o seu coração, um outro texto. E aí você vai fazendo aquilo ali. Igual um ator, ele vai decorar um texto. Agora isso aqui é o texto que o Espírito Santo entregou na sua mão para você anunciar. Obviamente, não se prenda a isso igual um ator. Falar, elaborar o sermão. Não, deixa o Espírito Santo fluir em você. Mas você tem um norte. Então vá e leia aquilo mentalmente. E vá e medite naquilo ali. E vá e degusta aquele como um perito criminal que está ali. E agora vai começar a vir novas ideias. E aí você vai ramificando aquilo que você já fez. E aí o Espírito Santo fala, joga isso para cima. O terceiro tópico vira o primeiro. E aí você vai... Eu várias vezes, enquanto eu estou revisando a mensagem pela terceira, quarta vez, eu faço algumas alterações. Então, leia mentalmente. Não simplesmente fale, eu vou lá e vou pregar. Tá? E aí a gente vai entrar no quinto tópico. Exatamente falando disso, eu vou lá e vou pregar. Aconteceu uma situação, a nossa aula ao vivo, onde um pastor entrou e falou, Elan, eu pastorei a minha igreja há 1 ano e 4 meses. E nesse 1 ano e 4 meses, eu nunca cheguei com uma mensagem pronta para pregar. Você está dando aula sobre pregar a mensagem, você está dando aula para elaborar um sermão, e eu nunca subi com a mensagem pronta para pregar. Porque eu acredito, é muito bom quando ele deu essa ênfase, porque eu acredito que o Espírito Santo deva ter liberdade para anunciar o que ele quiser no púlpito. E esse quinto tópico, a gente estava falando do segundo.
Aí eu falei, calma que eu vou chegar no quinto tópico e vou falar disso com você. No quinto tópico eu falo, permita que o Espírito Santo construa a sua mensagem e permita que o Espírito Santo desconstrua a sua mensagem. Aí eu falei com ele, meu amigo, olha só, você está falando que o Espírito Santo, ele só pode falar com a igreja e só pode falar através de você se você não preparar a mensagem, você for pronto e fluir. Eu acredito sim que ele fale através de você. Eu acredito sim que ele use essa maneira para transmitir à igreja, mas eu não acredito que seja só. Quando você fala, ele só fala assim, e principalmente quando você fala, eu acredito que só, você está falando de uma caixa que você criou para o Espírito Santo. E eu não teria a ousadia de colocar o Espírito Santo numa caixa, dizer que ele só age dessa maneira, porque ele nos ensinou que ele possui uma multiforme graça de agir. E a graça dele tem muitas formas de se manifestar. Por isso que às vezes ele é visto como um vento, um sopro, um fogo, mas ele é principalmente uma pessoa. O Espírito Santo ele é uma pessoa, que ele tem vontades, que ele tem sentimentos, e ele tem a sua maneira pessoal de se revelar. Então, você está falando que é só dessa maneira. Eu trocaria o só por também. O Espírito Santo, ele pode falar com você, que vai pronto lá para o púlpito, mas ele também pode falar comigo, que estou preparando o meu sermão. Se o Espírito Santo fala com você no púlpito, por que ele não pode falar comigo no quarto? Porque você limitou ele ao lugar. Então aí, você está impondo uma limitação ao Espírito Santo. E aí, infelizmente, eu não posso concordar com você. Tudo bem, todo mundo concordou, conversamos e ficou tudo bem. Maturidade. E você está ministrando para uma liderança. Faz parte. Você vai ser, se eu tivesse medo de julgamento, poderia a aula ter acabado ali. Mas não, vamos lá. Você só prega no púlpito? Não. O Espírito Santo, ele fala com você no quarto. E aí você pode... Espírito, me ajuda a transmitir uma mensagem para a igreja. O Espírito Santo fala com você, aquela mensagem gera transformação em você, igual eu já falei aqui. E aí ele vai ajudando você na elaboração do texto. Por que o Espírito Santo não pode fazer isso? Ele pode todas as coisas. Então você que vai no espontâneo e prega, tudo bem, o Espírito Santo te usa, eu tenho certeza que te usa. Mas, por favor, não diga que só. Não diga que o Espírito Santo não usa aquele, como o próprio Hernandes Dias Lopes já falou, que ele gastava 16 horas para montar um sermão e hoje ele gasta 10. Será que ele gasta 10 horas apenas debruçando no conhecimento intelectual dele? Eu tenho certeza que não, porque eu também gasto em média de 8 a 10 horas para elaborar uma aula como essa. E é 8 a 10 horas de relacionamento, 8 a 10 horas de busca no Espírito Santo. Então eu posso falar, eu poderia falar, mas você só vai conseguir montar uma mensagem se você estudar 8 horas ou 10 horas. Não é só. Eu não vou criar uma caixa para o Espírito Santo, entendeu? Então permita que o Espírito Santo flua, desde construir a sua mensagem até desconstruir a sua mensagem. Não seja chato, não force empatia, não tente ser engraçado quando não é. Se você for muito engraçado, flua no humor, porque assim como a história, o humor, ele também conecta bastante. Agora, não seja forçado. Por quê? Porque a nossa geração passada era amante dos atores, apaixonada pelos atores. Era uma geração que admirava muito os atores. O Tom Cruise lançou o Top Gun. E aí todos os caras mais velhos usavam aquela jaqueta, aquele Ray-Ban, era aquele estilo piloto da aeronáutica e tal. Por quê? Porque isso inspirava os homens, inspirava a masculinidade. Os atores inspiravam. Agora, a gente não vive mais a era dos atores. A gente vive a era dos influenciadores. Agora as pessoas ganharam vozes e as pessoas que influenciam estão nas redes sociais. Então não seja um personagem. Influencie através da sua vida. Então não force humor. Também não force antipatia. Tem gente que fala assim, eu vou lá e vou ser super legal e vou conectar com todo mundo. Uau, super cool. Vamos lá, vamos lá com a galera, não sei o que lá. Cara, se é marca do seu ministério, se você é assim, flua nisso. Se não, não force. A mesma coisa a antipatia. Eu vou lá, vou entregar a mensagem e pronto, e acabou. Não faça isso. Vá lá, conecte com esse povo. Não seja chato, nem para mais, nem para menos. Ok? Faça uma tempestade de ideias. Quando a mensagem vier a você, se ela não vier numa ordem,
não tem problema. Joga essa mensagem no papel, joga essa mensagem no quadro branco, joga essa mensagem numa folha em branco e comece a jogar ideias. Não se limite. Processo criativo, você não coloca limitações. Processo criativo, você simplesmente joga ideias. Isso é chamado de brainstorming. Você joga ideias. Vai, Abraão, Davi, não sei o que lá. E aí o Espírito Santo está falando com você e você está fluindo. Depois, você vai meditar naquilo ali que ele trouxe e aí você vai organizar as ideias. Bom, isso aqui faz sentido, isso não faz. Mas deixe o processo criativo fluir. Porque você vai parar de colocar limitações naquilo que você está ouvindo. E às vezes você vai ouvir coisas que não fazem sentido, às vezes você vai ouvir coisas que faz, e aí você vai construir a sua mensagem. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Foi onde eu falei na aula e todo mundo falou assim, caraca, eu nunca imaginei que eu poderia começar a pregar assim. Você que está começando a pregar agora, essa aqui é a dica mais importante de todas. Pregue no 1 a 1. Vou dar um exemplo aqui agora. Eu e Flávia estamos na semana da maturidade cristã. Antes de eu pregar sobre maturidade cristã, o que eu posso fazer com ela? Pregar no 1 a 1. Flávia, eu te digo que nós somos uma igreja imatura, que nós somos uma igreja extensa e rasa. Assim? Não, não é assim. É assim, ó. Amor, a gente está tomando café. Você já viu o quanto a igreja ela tem formado filhos. As igrejas estão enchendo. E cada vez menos pais, cada vez menos pessoas maduras. O quanto a gente tem o quanto a gente ensina sobre ser filho e a gente não ensina sobre ser pai, sobre ter responsabilidades no reino, sobre ouvir aquilo que Deus chamou a gente. E ela fala, realmente, eu passei por uma situação assim no discipulado com as mulheres e eu passei uma situação assim com o discipulado com as mulheres e a gente vai trocando experiência e aí eu vou pregando para ela. Na nossa conversa do café da manhã. Estou pregando para ela sem que ela saiba. Mas eu já estou pregando a mensagem que eu vou pregar para a liderança, para ela. Pregue no 1 a 1. Se você faz discipulado, reúna-se com essa pessoa que você discipula e fala, cara, vamos conversar hoje sobre isso? Vamos conversar hoje sobre pregação. Exemplo, eu estou dando uma aula aqui para você. Vou chegar com o pastor Felipe lá, que eu caminho com ele. E aí, Felipe, vamos falar sobre pregação. Cara, sobre isso que eu falei agora do Espírito Santo, você tem visto pessoas que chegam para ministrar, pessoas que estudam, e a gente começa a conversar sobre a mensagem. Elabore a sua mensagem e pregue essa mensagem para as pessoas, sem que elas saibam que é uma pregação. E muitas vezes você vai atingir o coração delas como se você estivesse atingindo o coração da igreja, porque você ali está anunciando a mensagem que o Espírito Santo colocou nas suas mãos para anunciar. Mas antes de você anunciar para 100 pessoas, 500 pessoas, pregue para uma pessoa, pregue para 2, pregue para o grupo de liderança que você faz parte, de maneira espontânea, através de uma conversa. Mas vá memorizando os pontos daquela conversa. Maturidade, fala da fase da criança, aí fala, amor, a gente vê pessoas jovens na fé. São pessoas que já têm mais tempo na fé, mas que ainda estão com problemas emocionais de adolescente, se comportam como adolescente, ainda não conseguem seguir firme num destino, são pessoas inconstantes, isso é um pensamento, isso é um comportamento adolescente, que está mudando toda hora. E aí eu já falei do segundo tópico. E aí fala, nós precisamos realmente ser uma igreja madura e a gente precisa assumir essa responsabilidade. E aí eu estou encerrando a minha mensagem. 1 hora de mensagem em 10 minutos de conversa. Mas ali eu estou falando para o meu cérebro que agora eu estou entendendo o roteiro da mensagem, agora eu estou fixando. Então aquela mensagem vai ficando cada vez mais viva em você. Por que eu posso anunciar essa mensagem sem nenhum esboço? Eu consigo pregar essa mensagem de novo inteira, 1h30, sem o esboço. Porque eu ensinei, eu dei treinamento de liderança, eu fiz a aula para o YouTube, eu ministrei 5 G6 através dela e ela entrou, ela está fixada. Se agora o pastor falar, aí, tem mensagem pronta? Se eu tiver com o celular descarregado, vai maturidade. Entendeu? Então, pregue no 1 a 1. 8 ou 9, já não sei, porque aqui eu botei 6, 7, eu vou adicionando e não mudei o número. Pesquise muito. Seja realmente um historiador, um pesquisador. Pesquise comentários bíblicos, pesquise artigos científicos. Aqui, na aba da pesquisa,
eu quero abrir para algo que muita gente tem limitação, que é, a gente não fala de Martim Lutero, a gente não fala de João Calvino, não são grandes teólogos que produziram muito conteúdo? Então, por que aconteceu isso durante a pandemia? Eu pregava no sábado, e aí o Theo pregava no domingo, o André Fernandes pregava no domingo, nas igrejas deles. E aí um dia, um líder nosso veio falar assim: Elan, você conhece o Theo e o André e você tem caminhado próximo com eles? Eu falei, não. Por quê? Conheço, mas não caminho próximo. A gente não tem trocado ideia. Por quê? Porque você está pregando no sábado, eles estão pregando a mesma coisa no domingo. E os dois estão pregando a mesma coisa. De igrejas completamente diferentes, com visão diferente. E a mesma coisa está falando no sábado. Ou seja, o Espírito está soprando sobre a igreja dele. O Espírito está soprando sobre aqueles líderes que estão sensíveis. O Espírito está conduzindo a sua igreja, direcionando a sua igreja para um lugar. E por que não? Eu não posso ser enriquecido naquilo que o Espírito anunciou na vida do André, na vida que o Espírito anunciou na vida do Theo. Então sim, no momento que você está elaborando a mensagem, você pode ouvir outra mensagem. Cara, vou pregar sobre Atos 1, a gente vai fazer agora aqui os devocionais, né? Atos 1, Atos 2, Atos 3. Vai lá, devore o que Hernani Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Pastor Lucinho, Cláudio Duarte, o que essas pessoas falaram de Atos 1. Veja visões diferentes e aprenda com essas pessoas sobre Atos 1. Como se eles fossem seu professor de seminário e eles estivessem ensinando a você sobre Atos 1. E aí você vai no comentário bíblico, vai na Bíblia comentada do Luiz Saião, vai na... Qual é o nome do curso que o Rodrigo Silva lançou agora? A Flávia até comprou esse curso. Eu ainda não vi, ela está assistindo todos os dias. É um devocional, é a Bíblia comentada, eu acho também. Do Rodrigo Silva, e aí vai lá, Atos 1. O que o Rodrigo Silva, que é um grande arqueólogo, estudou sobre Atos 1, quais são as descobertas, o que o Saião falou sobre isso. E aí você vai aprendendo, como um perito criminal que está tentando desvendar aquele crime. Trate essa pesquisa da mensagem, esse momento de preparação da mensagem, como um crime que precisa ser solucionado. E você está investigando tudo ali, até que você chegue na hora de anunciar a mensagem, já pronto, já revisou, já pregou no 1 a 1 e fale, vamos lá, eu estou pronto. E aí você entra e anuncia. Então, comentários, livros, mensagens, textos, artigos, um post no Instagram que o pastor tal postou que faz sentido na mensagem. Não tenha medo de usar fontes próximas, pastores conhecidos, e cite as fontes, tá bom? O Douglas Gonçalves, ele falou isso, que um discípulo dele uma vez foi assistir uma pregação dele, e aí ele falou assim, e aí, o que você achou da minha pregação? Ele falou assim, cara, eu achei que é um pouco do Paul Washer, com um pouco do não sei que Miller lá, e um pouco do Josué Gonçalves, que é teu pai. Eu acho que você botou tudo no liquidificador e virou o Douglas Gonçalves. Isso estava mostrando que ele tem referências, que ele caminha com essas pessoas, que ele se alimenta das pessoas. E isso não tem nenhum problema, tá bom? E aí, outra coisa, entenda o contexto e o público para qual a mensagem está sendo destinada. Não adianta você chegar no sertão do Brasil, um lugar que mal tem energia elétrica, e falar assim, eu vim pregar sobre os perigos da internet. Aquelas pessoas nem sabem o que é TikTok. E aí você vai falar que existe uma má influência sendo disseminada pelos jovens no TikTok. Isso não interessa para aquele público. Então responda uma pergunta que aquele público está fazendo. Não queira simplesmente pregar o que você quer. Responda uma pergunta. A mensagem, ela vem para trazer exortação, ensinamento, para solucionar um problema e para dar uma direção. Então, se você está indo ali somente para pregar, para as pessoas verem o seu conhecimento, verem o quanto você é bom e o quanto você está preparado, não vai no pregue. Responda a um problema. Traga uma solução. Responda uma pergunta. O pastor Hans falou isso no seminário, o problema da igreja é tentar ficar respondendo perguntas que não foram feitas. E essa colocação é muito interessante. Já falei da outra, não seja um personagem, não tenha medo de ter um modelo, de ter essas referências, não tenha. Não queira ser, eu sou o máximo, eu sou independente, eu não preciso de ninguém ao meu redor, não preciso de amigos, não preciso conversar sempre para lá. Não tenha. Tenha referências, tenha amigos, tenha modelos, não tenha medo de expor isso, tá bom? Já falei da pergunta. Essa 14 e a 15 são incríveis.
E as últimas. 14. Quem irá te ouvir é mais importante do que você. A sua mensagem, ela está sendo anunciada para pessoas. Então aquela mensagem foi entregue a essas pessoas. Ela foi entregue a você para essas pessoas. Então essas pessoas, elas são mais importantes do que você na anunciação da mensagem. Não se sinta a última bolacha do pacote. Não podemos nos sentir a última bolacha do pacote. Nós estamos ali como mensageiros para anunciar as boas novas de Cristo ao seu povo. Então, como eu falei antes, ame esse povo e dê a devida importância que esse povo tem. Eles estão ali para ouvir aquilo que Deus confiou ao seu coração. 15. Elimine vícios de linguagem. Então, gente, eu tô aqui falando tipo... Aí você vai falar tipo uma vez. Aí você vai na segunda vez e fala: eu queria falar com vocês, né? Aí você fala assim... Aí você já falou um tipo, já falou né. Aí depois você vai no terceiro e fala assim... eu queria falar de não ter medo de ter um modelo. A sua mensagem precisa responder uma pergunta. Quem irá te ouvir é mais importante do que você. 15. Você deu 4 bezerradas aqui. Você ficou um cabrito. Eu tô lendo aqui os bolsos e tô falando do vício de linguagem. Não tenha medo de ter um modelo. A sua mensagem... isso é um caminho neural que o seu cérebro fez de raciocinar. Quando você vai raciocinar, você emite um som. E isso quebra o padrão de pensamento de quem está te ouvindo. Então não tenha vícios de linguagem. Sabe qual é o grande problema dos vícios de linguagem? Quem prega e tem vícios de linguagem não se assiste pregando. Simplesmente vai lá e fala. São pessoas que falam, mas não se assistem. Porque se essas pessoas se assistissem, prestando atenção nesses vícios de linguagem, elas iriam eliminar isso. Então, quando você for elaborar uma mensagem, leu mentalmente, pregou 1 a 1, prega no vídeo primeiro. Se assista pregando. Aí fala: eu falei aqui igual um cabrito. Então eu preciso melhorar. Faz de novo. Se existem artistas que fazem de novo planejamento, esboços, obras, por que você que vai pregar a mensagem mais importante da humanidade não pode fazer de novo? Se for preciso, faça 10 vezes, mas elimine os vícios de linguagem. E não se deprecie. Mostre segurança e entusiasmo na hora da mensagem, tá bom? Aí a gente tem, eu não vou passar porque eu já devo ter estendido muito tempo, não sei quanto tempo tem aqui, mas falei bastante já, quanto minha garganta está coçando, eu já sei que eu já falei 1h30 mais ou menos. Mas a gente tem o sermão temático, que aí você pode pegar uma notícia, o submarino. Ao invés de eu falar de maturidade cristã, como eu fiz, maturidade cristã é o tema da aula, porque isso é uma aula importante. Aula é diferente de pregação, que é diferente de palestra, que é diferente de reunião de célula. Na aula, eu posso falar 1h30, 1h40. Você pode assistir 40 minutos, depois 20 minutos, depois 1 hora, pode assistir. Na pregação, as pessoas elas tendem a não te ouvir por mais de 50 minutos, porque a voz, ela cansa depois de 50 minutos. A minha voz, ela vai cansar você depois de 50 minutos. E eu sei disso. Só que eu tenho que entregar 1 aula por semana. Eu não consigo fazer 2, porque para fazer 1 aula já é uma guerra. Eu tenho que, tá vendo que tá silêncio aqui em casa? Tem 2 crianças aqui, eu tenho que trancar no quarto, tenho que fazer todo mundo sair de casa, barulho, pra eu poder gravar. Então é uma logística absurda. Então eu não vou conseguir gravar 2 aulas. Então eu gravo 1 aula extensa e entrego tudo que tem para entregar. E aí eu posso pegar essa aula de maturidade e aplicar ela uma notícia, para dar uma ênfase naquilo, contextualizar com as pessoas que estão me ouvindo e ali gerar um maior interesse em ouvir aquilo ali. Porque as pessoas que te ouvem, elas têm que estar interessadas pelo que elas vão ouvir. Então eu posso falar, esteja preparado para caminhar em profundidade. E aí eu boto o submarino que naufragou. Ou seja, eu vou falar sobre profundidade, vou falar sobre o submarino que naufragou. E isso aqui eu não tinha preparado no sermão não, vê agora. Para tu ver como é que a cabeça de um pregador funciona. E aí eu boto a foto do sermão lá e eu falo, não afunde no profundo. Ou não exploda no profundo. Ou não submerja no profundo. Sei lá, eu posso botar um subtítulo. Só para fazer uma arte chamar atenção.
E aí eu boto lá, as pessoas vão falar, caraca, ele vai falar de submarino, vai falar sobre isso. Se você olhar agora, tem um estúdio de televisão que fez um documentário já sobre o submarino que vai ao ar sei lá quando. Em uma semana. Pra quê? Tá no hype a situação. Tá no auge, eles falam sobre isso agora. Então você pode pegar isso também e fazer uma mensagem. Qual mensagem? Maturidade cristã. Falei de profundidade na aula de maturidade cristã. Eu vou simplesmente transformar isso para uma notícia, vai ser uma pregação temática para um contexto. Ah, mas eu só gosto de pregação expositiva. Não coloque na caixa que você fez. Eu amo pregação expositiva. Eu prego expositivamente. Mas isso é nas pregações. Pode ser que eu queira pregar uma notícia, pode ser que eu queira pregar um tema. E tudo bem. E isso não tem menos Espírito Santo, isso não tem menos santidade, isso não tem menos... Não, nada a ver. Porque eu só prego expositivo, porque eu só prego temático. Não. O Espírito Santo ele pode fluir em todas essas maneiras, ok? E aí a gente tem a textual, que é o que eu vou usar como base para os nossos devocionais, né? Você vai ler ali o texto, e aí você vai expor aquele texto, você vai conectar as pessoas àquele texto, vai ensinar as pessoas aquele texto ali, passando pelo texto, olhando o contexto, aplicando, ensinando Atos, como é que era a igreja primitiva, e aí um pouco mais breve, e aí a gente vai também para a pregação expositiva, que é realmente você debruçar naquele texto, você investigar aquele texto, você expor, falar do contexto, falar dos personagens que estão ali envolvidos. Então você pode escolher qual delas você vai fazer. Tá? Elan, eu quero pregar temática, Elan, eu quero pregar expositiva, Elan, eu quero pregar textual. Você pode fazer qualquer uma das três. O temático ele vai ajudar muito quem está começando, porque vai te contextualizar bastante. E aí o expositivo ele vai enriquecer muito a sua mensagem. Então eu muitas vezes eu gosto de intercalar os dois. Eu faço uma temática expositiva, eu trago uma temática e eu anuncio a mensagem de maneira temática e na hora de pregar eu venho com a expositiva, tá? Mas isso você vai definir. E aí a gente vai fazer a estrutura do sermão bem rápido, só para eu poder passar a atividade para você. Que é, estrutura do sermão, texto base e contexto. Sempre comece com o texto base. Por quê? Se a sua mensagem não fizer sentido, a Bíblia pelo menos foi anunciada, as pessoas vão sair dali transformadas, porque a palavra de Deus é o suficiente. Então, texto base. Anunciou o texto base? Explique o contexto daquele texto base. As pessoas que estão te ouvindo, elas precisam saber que você sabe o que você está pregando. Porque você não está falando ali Romanos 8, do 16 ao 19, que está falando de ser filhos maduros. Parará, não sei o que lá. E aí você prega e aí você vai e fala, porque a natureza aguarda com grande expectativa dos filhos de Deus. E aí você vai lá e fala, vamos falar de natureza. Não, pelo amor de Deus. Você anunciou o texto, já começa explicando aquele texto. Mesmo sendo a mensagem temática, Elan, mesmo sendo a mensagem temática. Vai lá, prega o texto e começa a discorrer sobre aquele texto. 5 minutos na introdução. A introdução, ela é o momento de você ganhar o seu público. Você ganha ou perde o público na introdução. Então vai lá, explica o contexto, esteja empolgado, esteja motivado, que as pessoas saibam que você está feliz ali em anunciar a mensagem. E aí você vai explicar o texto base e o contexto. Qual é a grande ideia? Qual é a mensagem que vai ser passada ali? Eu não estou falando só de pregar o texto. Agora, nessa parte do texto base e contexto, você vai passar a sua ideia. Aí eu vou falar sobre a questão aquela conversa que eu tive com a Flávia na mesa, no café da manhã. Vou falar da problemática de uma igreja imatura e de como se tornar uma igreja madura. Olha, avaliando esse problema do submarino, a gente viu o como as pessoas estão despreparadas, o como as pessoas... Vamos usar o submarino como exemplo aqui, tá? Vou ter que criar rápido, sem nada, vou ter que criar ao vivo aqui, mas vamos lá. Texto base, contexto, vou falar do homem que colocou a casa sobre a rocha e o homem que colocou a casa sobre a areia. E aí eu falo que, olha só, esse texto do homem que colocou a casa sobre a rocha, sobre a areia, não está falando do tipo de terreno. Ele está falando do quanto você cava. Por quê? Porque o terreno não é um terreno de areia e outro terreno de pedra. Ambos são o mesmo terreno, mas o terreno de areia é aquele que cavou pouco e por isso ainda fica na areia a sua base. O terreno que está na rocha é aquele que cavou tão fundo a ponto de lá no fundo ele encontrar uma rocha e não conseguir mais. E ali então ele lançar os fundamentos do profundo. E aí você está explicando o texto que você falou. Você está falando de profundidade. E é sobre isso que eu vim falar com você aqui hoje nessa mensagem. Que nós precisamos ter os nossos fundamentos no
profundo, na intimidade com Deus. E aí nós seremos uma igreja madura, porque olha só o quanto a igreja tem mostrado, tem traços de maturidade, o quanto a gente tem só pensado em trazer filhos e não formar pais. E aqui eu estou explicando a Big Idea, a grande ideia daquele sermão, o propósito dele, o porquê eu estou ali, tá? E aí você vai fazer a intro e a aplicação inicial, você vai colocar tudo isso, contextualizar com aquele pessoal ali. E aí você pode ir por tópicos, você pode discorrer sobre, eu não sei qual é a sua maneira de pregar. Eu gosto dos tópicos. Eu gosto de vir, por exemplo, ponto 1. Qual é a primeira fase de um cristão? Ponto 1. Um cristão que é novo na fé. Nós não podemos tratar todo mundo do mesmo nível. Tem gente que está chegando agora na fé. Acabou de aceitar Jesus. Como que eu vou tratar essa pessoa que acabou de aceitar Jesus? E a única coisa que ela tem é a experiência de vida dela no mundo, no mundão, na vida louca, igual aquele que já está há 10 anos na igreja. Não posso. Essa pessoa novo na fé vai demandar cuidados, é igual um recém-nascido. Aí eu começo a ilustrar. Lembra que eu falei? Ponto 1, ilustração. Você trouxe um ensinamento, trouxe um fundamento? Ilustração. Porque o bebê, ele bota a boca em tudo. O bebê, ele aprende com tato. O bebê, ele aprende com paladar. E assim esses novos cristãos. Eles começam a experimentar tudo. Ele vai na igreja do fogo, aí ele vai na igreja que tá todo mundo de terno sem palma. Aí ele quer saber como é, porque ele é curioso. É igual o bebê. Então você está ensinando ponto 1. Falou ponto 1, ilustrou. E aí depois eu vejo cristãos que já estão num nível mais jovem, adolescente. Aí eles começam a se relacionar com outras pessoas. E nesse relacionamento, eles começam a descobrir, a ter suas primeiras decepções, começam a se tornar autônomos. Eu lembro a primeira vez, e aí você vai aplicar a sua história. Eu lembro a primeira vez que minha mãe deixou eu cozinhar. E eu explodi a panela de feijão. Ficou feijão no teto inteiro, eu poderia ter explodido a casa inteira. Quem aqui já explodiu uma panela de feijão? Pronto, conectou com as pessoas. E aí você está falando de uma experiência sua na juventude. E você está explicando sobre a juventude, sobre uma igreja jovem, que é uma igreja ainda que é imatura, mas que já saiu da fase de criança. E aí você pode falar, então, eu quero explicar o terceiro ponto sobre maturidade. Uma igreja madura, de não sermos filhos apenas, mas de sermos pais. A palavra nos diz que nós devemos ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. O Senhor Jesus, Ele nos confia essa missão e nós precisamos ser essa igreja. Eu estava num discipulado com o Felipe, aí você aplica novamente. Deu o terceiro ponto? Aplica. E aí você já encerrou os 3 pontos, deu o texto base, entre a aplicação, fez os 3 pontos, você vai para a conclusão. Fez a conclusão, é exatamente isso que eu queria falar com vocês, meus irmãos. Eu queria falar sobre sermos essa igreja madura. E eu quero deixar para você uma pergunta final. Aqui é o ponto áureo da mensagem. Muitas vezes é o apelo, muitas vezes é uma pergunta, muitas vezes é um call to action, você vai chamar para uma ação, para alguma coisa. Obrigado aí, o helicóptero. E aqui você vai encerrar, tá? E aí você sempre tem que ter uma aplicação final. Aqui não é ilustração, aqui é aplicação. Tudo que você pregou, você vai resumir e vai aplicar. E aí você vai falar assim, como nós podemos ser cristãos maduros? Qual é o próximo passo para você amadurecer? Abra a sua boca. Pregue o evangelho. Pare de pensar em multidões e faça um discípulo e comece a acompanhar essa pessoa e veja a vida dessa pessoa, desde o recém-nascido na fé até alguém maduro. E aí você vai falar de caminhar, faça um discípulo, pregue o evangelho. Você está dando uma tarefa para essa pessoa. E ali você encerra essa mensagem. Essa era a nossa aula de homilética. Essa era a aula Abra Sua Boca, Arte da Pregação. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir nessas quase 2 horas que a gente passou junto aqui
para você que vai começar a pregar, para você que vai ter que elaborar um sermão, para você que vai ter que ministrar, conduzir célula. Eu espero que eu tenha enriquecido a sua vida de alguma maneira. Para você que é líder, pastor, talvez voltar àquele momento lá de seminário, né? Rever algumas coisas das nossas práticas, talvez algum vício de linguagem que em 30 anos de ministério a gente nem percebe, mas quando a gente for ver um vídeo nosso, talvez eu fiquei liderando o Biquíno 3 anos sem conseguir me assistir. 3 anos liderando o Biquíno, eu já tinha feito mais de 100 mensagens, eu não tinha assistido nenhuma, eu não conseguia me assistir, porque eu tinha medo de rejeição, eu tinha medo de eu mesmo me rejeitar. Falava, não é bom. E aí eu tinha medo de eu me paralisar. Hoje eu assisto todas, eu reviso todas as minhas mensagens. Para quê? Para cada vez estar melhor. Então a gente às vezes está 30 anos de ministério e não consegue se assistir. Talvez essa aula vai te incentivar a você se assistir. E talvez isso pode virar uma chave de 100% no seu ministério. E é isso que eu estou aqui, de maneira humilde, para contribuir com a sua caminhada, tá bom? E qual é a tarefa final? Você vai no nosso Instagram. Lá no nosso Instagram, a gente tem um grupo do WhatsApp. Você pode entrar nesse grupo. E lá no grupo do WhatsApp tem os administradores. Meu telefone pessoal está lá. Você pode mandar uma mensagem para mim. Eu quero que você faça um vídeo de 5 minutos, uma pregação de 5 minutos, e me envie o link dessa pregação. Eu vou avaliar, não de maneira, ai, nossa, se é boa ou ruim, não. Eu vou falar, cara, eu posso contribuir com você nisso, eu acho que tem um vício de linguagem aqui, eu acho que realmente nesse lugar você pode talvez modular sua voz. Então eu quero contribuir com vocês de maneira individual. Individual. Você vai elaborar a sua pregação, o tempo são 5 minutos, se você passar do tempo, você já menos um ponto. Então, você tem 5 minutos para escolher um texto base. E aí você, obviamente, não precisa fazer 3 pontos, mas você pode fazer. Eu consigo pregar essa mensagem de 1 hora em 5 minutos. Então, para você que já está mais avançado, eu vou desafiar você a fazer o texto base com texto, intro com aplicação, os 3 pontos, não precisa ilustrar os 3 pontos, pode ilustrar qualquer um dos 3, concluir e aplicar, tá? Você vai botar isso no link, vai me enviar, e aí me chama no WhatsApp lá, e a gente vai conversar sobre essa mensagem. Foi uma honra caminhar com vocês aqui durante esses minutos que nós estivermos juntos. O que nós pudermos contribuir com você, com a sua igreja local, com a sua liderança, com a sua formação, nós estamos aqui de maneira gratuita, voluntária e 100% entregues àquilo que Deus nos chamou a fazer, tá bom? Vamos juntos ser a cultura do reino. Manda esse vídeo para quem você puder. Nos ajude a espalhar essa mensagem. E lembre, entre lá no grupo, entre em contato comigo e nós queremos ser a cultura do reino com você e caminhar com você. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.